Mas essa lei ela vem tratar diretamente sobre obrigatoriedade referente a bens e direitos no exterior, pessoal. É uma lei conhecida como a lei das offshores. Quando a gente fala em offshore, nós estamos falando aqui de pessoas, empresas que investem lá no exterior, né? Que constituem empresas lá ou que mandam dinheiro lá para o exterior, para os famosos paraísos fiscais. E quando a gente fala esse nome, até falando numa live como essa, Jobson, Luiz e Elvis, eu tenho certeza que na mente de muita gente que nos ouve agora, que nos assiste agora, eles relacionam isso a algum escândalo que já aconteceu, sabe? De pessoas que escondem dinheiro nos paraísos fiscais, que querem dar o drible no governo brasileiro. Mas essa lei que nós estamos falando, a lei de offshore, que nós estamos tratando nesse momento, é algo que existe uma regulamentação e existe um porquê dela, né? Então, Luiz, fala um pouquinho o que mudou com relação a essa lei, o que exatamente eles estão obrigando a declarar, como que é a regulamentação para que isso não seja confundido com essa lavagem de dinheiro que algumas pessoas já fizeram aí, mandando dinheiro para os paraísos fiscais. Vamos fazer um resuminho básico aqui, né? Que é igual a gente estava conversando aqui um pouquinho off, né? Que é uma lei que atinge a minoria da população, né? Então, é uma lei que não é uma coisa tão abrangente assim, porque a gente fala de grandes capitais. Mas, em resumo, a offshore aí não é uma coisa nova, né? São coisas que já existem. São empresas criadas lá fora, que têm um beneficiário, efetivamente, que muitas vezes, a grande maioria, ou é para bens, ou é para investimentos, né? Só que isso daí já é, tecnicamente, as pessoas físicas que têm essas offshores já declaram essas participações, né? Então a gente tem algumas regras além do imposto de renda pessoa física, né? A gente tem aquelas questões que a gente que a gente faz a declaração para o Banco Central. Então, eu tenho lá mais de $1 milhão lá fora em patrimônios, bens e direitos. Em geral, até o dia 5 de abril eu tenho que fazer essa declaração, né? Entregar lá também, informando quais são meus bens. E aí, uma das coisas que veio nessa lei agora, o que ela permitiu, né? Uma das alterações foi permitir atualizar, efetivamente, vamos dizer, eu tenho um bem no exterior também. Então, ela permitiu também que eu atualize meu bem no exterior para o valor presente e eu pague um imposto desse ganho de capital que eu vou ter de 8% sobre essa atualização desse bem no exterior. Então, foi uma das coisas que ela fez. Faz sentido? Faz sentido para arrecadação, né? Pois é. A gente estava conversando. No Brasil aqui, coisa que um tempo atrás já era obrigado você prestar conta de bens no exterior para as autoridades brasileiras, agora também para o fisco. Ele também quer saber monitorar e arrecadar com isso, né? Então, exato. Se você vende um bem lá fora, você também tem um ganho de capital, que o ganho de capital, para quem não sabe, pessoal, ele tem um percentual, uma alíquota de 15%. Com essa lei, o governo, como o Luiz falou muito bem aqui, ele está dando a oportunidade da pessoa equiparar o valor de mercado do que de fato esse bem vale lá, pagar o ganho de capital do que você tinha registrado como aquisição no momento que você adquiriu para o valor atual e pagar só 8%. É uma oportunidade interessante para quem tem intenção de fazer uma operação de alienação, por exemplo, em um bem que está lá no exterior, né, Luiz? É um reflexo. É importante. A gente vai falar de ganho de capital, mas é uma observação bem importante. Por quê? Pensando em ganho de capital, se eu tenho aquele imóvel lá e eu mantenho ele com o meu valor histórico, se eu não vender esse imóvel, a gente está falando de um bem no exterior, eu não teria o ganho de capital no exterior também. Então o governo não teria nada para receber. O que ele está fazendo? Olha, eu te dou a chance de você atualizar o valor do seu bem, mas você paga 8% aqui dessa atualização. Porque a gente vai ver que bem você não atualiza, né? Salvo as exceções, é custo de aquisição, né? Perfeito. Então ele está te dando uma possibilidade e ele traz para o caixa dele já dinheiro agora, né? Exatamente. Porque você tem que pagar até 31 de maio aí, o prazo final da declaração. Até 31 de maio, né? Para ter esse benefício da redução dos 15% para os 8%, né? Exatamente. Show de bola. E galera, então olha só, pode falar, pode concluir, Luiz. Não. E aí outro tema que ele trouxe ali dentro um pouquinho é sobre trust, né? Não sei se a gente vai falar mais à frente, né? Perfeito. Mas pode concluir o trust que a gente já avança. Mas basicamente a trust, só um resumo, o pessoal faz um planejamento patrimonial e sucessório e você tem bens que estão administrados por terceiro e muitas vezes tem favorecidos mais de um beneficiário. Então, você é um beneficiário de uma trust. O governo possibilitou e regulamentou isso numa lei que você coloque isso na sua pessoa física agora, esses bens que você tem direito lá pela trust. Mas é um resumo dessa adequação aí, né? Maravilha, maravilha. Ó, tem uma pergunta ali do G2 Tax Consultoria Tributária. Só para bens do exterior?
provavelmente você esteja se referindo aqui quando nós falamos da redução de alíquota dos 15% para o 8%, só, tá? A lei 14.000 aqui, que eu falei, 14.000... 754, Anderson. 14.754? Boa, então essa lei ela trouxe essa possibilidade, tá, pessoal, dessa redução de percentual ali sobre o ganho de capital só para bens do exterior. Essa lei está falando especificamente disso. Aqui no Brasil as regras não mudaram, daqui a pouco nós vamos falar sobre ganho de capital aqui no Brasil, inclusive, tá bom?